Bem, hoje chegou mais um dia, é a segunda série de 3. Como o pastor diz, coloca o cinto de segurança que hoje vai ser bênção demais, como sempre. Deixa Deus falar no seu coração, amém? Pastor Diogo, trazer uma mensagem para nós, coração. Amém? Pode aplaudir a Deus, gente. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o coração nessa noite? Hoje, como foi falado aqui, é a segunda série da Escola de Cura. Por que Escola de Cura? Porque não é só sobre você ser curado, mas é sobre você carregar essa glória e também conseguir transmitir para outras pessoas aquilo que o Senhor depositou dentro de você. Para essa geração nós estamos precisando realmente da manifestação dos filhos de Deus. É o que eu mais tenho falado nesses últimos dias, sobre a manifestação dos filhos de Deus. Cada dia mais, quando nós olhamos para a nossa geração e observamos algumas igrejas, nós podemos enxergar igrejas vazias sem a manifestação do poder de Deus, aonde que é bonito a apresentação das músicas, aonde as palavras conseguem emocionar as pessoas, mas a brasa viva do altar, as pessoas parecem que estão carregando apenas algo ofuscado, assim como o carvão, quando ele tem um pouco de fogo, mas ele está cheio de cinza sobre ele, quase morrendo. Hoje eu consigo enxergar a nossa geração carregando esse fogo, parecendo que está apagado. Mas Deus, ele tem mudado esses dias, porque tem ainda os remanescentes, tem ainda aqueles que desejam, tem ainda aqueles que anseiam, tem ainda aqueles que entendem o lugar que estão e de repente eles sabem que não estão bem o suficiente, têm a humildade para poder se prostrar aos pés de Jesus. Porque é necessário esses dias nós reconhecemos quem é que nós somos. Começamos a falar aqui semana passada sobre fé, eu quero continuar falando sobre fé, porque a fé é a base de tudo para esses dias. A fé é a base de tudo, é a chave, é o canal para nós podermos acessar o poder e a graça de Deus. E sabe o que mais Deus falou hoje no meu coração? É sobre a mentira que as pessoas carregam. Qual mentira é essa? Eles não acreditam no poder da cura, não acreditam no poder da oração, mas têm coragem de falar que acredita. E quando nós se deparamos de frente com alguém que é real o suficiente para dizer que não crê, para dizer que não tem fé, nós se escandalizamos, porque estamos acostumados com o protocolo, estamos acostumados com a falsidade. Por que é que as pessoas têm tanto problema com outras pessoas que falam a verdade na cara delas? Porque estão acostumados com a falsidade, não estão acostumados com as verdades precisas e necessárias. Estão acostumados a dar 3 tapinhas nas costas e procurar um elogio na frente da pessoa, mas quando aquela pessoa não está na presença, elas descem o sarrafo sem dó. Porque os altares estão na falsidade. Quando eu falo altar, não é apenas dentro de um templo, mas o altar é onde você se relaciona diariamente, seja com os seus familiares, seja com os seus amigos, seja com os seus colegas de trabalho. Quando não há verdade em você, quer dizer que Jesus não habita em você, porque a verdade é Jesus. A verdade é um verbo, esse verbo é Jesus. E nós precisamos desse relacionamento para esses dias. E semana passada, quando o Senhor liberou essa medida para mim, e o versículo que Ele me deu, foi algo assim que, de primeira, como eu falei aqui semana passada, eu fiquei um pouco cauteloso, eu tentei de várias maneiras mudar esse verso. E hoje, mais uma vez, quando eu vim aqui, o Senhor falou, vai de novo em Isaías 1, verso 3. Então abra a sua Bíblia comigo em Isaías 1, verso 3. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Você quer ver Deus trabalhando hoje? Então dá lugar. Dá lugar para Ele operar na sua vida. Dá oportunidade para Ele.
não como alguém comiserável, não como alguém que se sente vítima, mas sim como alguém que sabe que é pecador e precisa do perdão, precisa ser resgatado das trevas para a luz, não baseado na sua força, não baseado no seu próprio conhecimento e na sua experiência religiosa, mas sim baseado naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Eu gosto de perguntar: quem é Deus para você? E as pessoas sempre têm uma resposta formada: Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo. Temos que parar de falar que Deus é tudo quando Ele não é tudo. Sabe que é tudo para você muitas das vezes é o seu salário. Se alguém chegar para você e falar hoje assim: você está demitido, você vai entrar em desespero, você vai pensar: como é que eu vou sustentar a minha família? Você vai procurar emprego em todos os lugares, porque isso é uma necessidade para você. Só que eu vejo pessoas caminhando sem Deus há tantos anos e não tem força para ir procurar Ele, porque no fundo está dizendo: eu não preciso do Senhor. E essas pessoas se tornaram os deuses da própria vida dela, porque elas não conseguem se submeter a Deus. Elas não conseguem se submeter à grandiosa presença, não conseguem se submeter aos princípios fundamentais. Porque ela não se baseou no Espírito Santo, ela não se baseou em Jesus. Ela se baseou em um pastor, ela se baseou em uma placa de igreja, ela se baseou em um profeta. Ela não tem intimidade, nem quer buscar essa intimidade para com Deus. Porque Deus, Ele foi perfeito, Ele é perfeito e continuará perfeito, e não tem pretensão de perder a perfeição dEle. Então o problema não é Deus, o problema não é Jesus, o problema é como você enxerga a situação, as circunstâncias e os seus problemas. Vamos virar essa chave hoje? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui hoje? Então vamos junto batalhar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Isaías 1, verso 3. Diz assim: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Amém? O boi reconhece o seu senhor. O jumento sabe onde o seu dono deposita o alimento diariamente. Contudo, a igreja não procura compreender o seu Senhor, o seu Deus. Não é sobre o tanto que você está sofrendo, é sobre qual o propósito de Deus para isso. Tem propósito em Deus para isso? Deus está no controle dessa situação ou não? Nós temos que entender que Deus não está no controle de tudo. E essa frase tem pessoas que têm problemas com ela. A primeira vez que Deus falou isso no meu coração, que Ele não está no controle de tudo, eu quase repreendi a voz de Deus. Deus, Ele não está no controle do seu livre-arbítrio, é você que tem que escolher servir ou não. Deus não está no controle dos homens maus, dos homens que os rejeitaram, porque Deus deu o poder de livre-arbítrio para cada um escolher e fazer da vida deles o que eles quiserem, porém tudo tem consequência. A vida é feita de decisão, e toda decisão que você toma tem consequências, sejam elas boas ou ruins. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Fala: Deus, me prepara para essa mensagem. Eu acho que eu não estou preparado para ela, mas ela é necessária para mim. Hoje eu vou ser confrontado, não afrontado. Hoje eu vou ser confrontado, não afrontado. Eu estou disposto a me submeter o que o Senhor quer de mim. Fica à vontade para orar nesse momento. Ora por esse ambiente, pelo seu corpo.
Abre a sua voz aí comigo. Oh, que andorou lombra lá e ande canchoro lombra lá rabas. Nefácio e de cantoro lombra labadai que sombra labas. Rei mignon de que tiori ai que manabra labas. Rei piopei nabra lapai e combra la rabas. Yei nefácio e de canto. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, ó Pai. Sabemos, Pai amado, da Tua grandiosidade, sabemos da Tua majestade, Senhor. Mesmo assim, o Senhor procura as palavras mais simples, as circunstâncias mais simples e diversas para poder se apresentar para nós, ó Pai. Usando e se manifestando através da natureza, Senhor. Usando profetas, usando situações. E muitas das vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. Porque estamos mais dispostos a querer saber sobre a nossa própria história, Senhor, do que a querer, Pai amado, compreender os Teus mistérios. Pai amado, muda a nossa cosmovisão, muda o nosso ponto de vista. Fica à vontade, a casa é Tua, Senhor. A boca é minha, mas as palavras é Tua. Amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. De um tempo para cá eu tenho entendido que não é a performance, não é o método expositivo, textual, bibliográfico, expositivo, não é a oratória, não é a homilética, mas é a forma mais simples possível que a pessoa consiga compreender e entender que é possível servir a Jesus. Não é sobre a complexidade de uma palavra ou sobre a revelação nas entrelinhas que vai te deixar impressionado com o pregador, que vai te fazer chorar talvez, que vai ter um encontro com a sua emoção, mas é sobre eu conseguir tocar a sua razão. É sobre eu conseguir tocar o teu espírito e você dar uma resposta do seu espírito para a sua alma e da sua alma para o seu corpo, do seu corpo para a atmosfera que te circula e da atmosfera que te circula para as pessoas que dividem o ambiente com você. E você conseguir trazer o reino de Deus de uma forma palpável, de uma forma visível, de uma forma poderosa e extraordinária através da sua mão, através das suas reações, através das suas conquistas e através das suas percas. E talvez você não esteja disposto a viver tudo isso que o Senhor tem preparado para você. Porque você não consegue se enxergar em uma posição onde você consiga carregar o poder, a majestade e a glória de Deus. Sempre quando falar sobre alguém que carrega o poder e a glória de Deus, você sempre vai lembrar de um pastor, você sempre vai lembrar de um cantor, você sempre vai se lembrar de um profeta, de um apóstolo, você sempre vai se lembrar de alguém, mas esse alguém raramente é você. Porque você não consegue se colocar na brecha. Porque existe âncoras, existe cordas, existe correntes de pecados que te prende em alguma área da sua vida que você não consegue obter força para você poder sair. Eu te digo, é impossível você ter força para você vencer o pecado. Como assim? É impossível você ter força para você poder vencer o pecado. Essa força vem de Jesus, não é sua. É você estando nele para você vencer. Não existe métodos, não existe passo. Porque até você vencer o pecado, pode se tornar um pecado para você, quando é um orgulho de você achar que você venceu todos os pecados que te cercam durante anos, durante meses da sua vida. E agora entra no seu coração o pecado do orgulho. É o pecado da comparação, de você achar, olha, eu não tenho problema com drogas, eu não tenho problema com pornografia, eu não tenho problemas com roubo, eu não tenho problemas. Aí você
você coloca os pecados capitais que a sociedade colocou, mais você não lembra sobre o pecado crucial para um cristão, que está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este está pecando. Então, à medida que você chega para Jesus, capítulo 4 mesmo de Tiago, verso 7, chegarai-vos a Deus, Ele chegará até vós. À medida que você vai chegando de Jesus, vai afunilando, e você vai entendendo quão sujo você é. Quer ver um homem pensar que ele está limpo e purificado aos seus próprios olhos? É quando ele não está com um relacionamento claro com Deus. Porque quanto mais perto de Deus você vai chegando, mais você vai entendendo e conhecendo a luz. Porque Deus, Ele habita na luz. Deus habita na luz, e a luz ela tem o poder de nos mostrar as impurezas. Por mais que os desejos são bons, sempre as intenções elas vêm camufladas de outras intenções e de outros desejos que nós rejeitamos, mas eles estão ali. Por mais que você ache que os seus olhos estão limpos, por mais que você ache que a sua mente esteja purificada, por mais que você ache que a sua mão está santificada, você ainda precisa se conhecer. Quando a Bíblia fala no capítulo 6 de Efésios, que nós precisamos embraçar o escudo da fé, as pessoas não conseguem compreender qual é esse escudo da fé. Não consegue compreender o que é essa fé e como ela deve ser usada. As pessoas falam como ela vai vir e como ela é usada. Mas o que ela é, muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender. E é sobre esse texto, Isaías, que eu quero trazer para vocês. Sobre você compreender o Senhor na atmosfera da fé. Mas não se prendendo na sua fé, na sua capacidade de acreditar. Mas sim compreender a graça e o poder de Deus, você conseguir acessar esse canal, você ter essa confiança. Temos 5 sentidos que regem o corpo humano, amém? Visão, tato, paladar, olfato, audição, beleza? Qual é o 6º sentido do cristão? Qual é o 6º sentido do cristão? Qual é o 6º sentido do cristão? A fé. A fé faz você acessar o trono, a graça de Deus. A fé faz você acessar o amor de Deus. A fé faz você acessar o poder da cura. A fé faz você acessar o poder da transformação, o poder da restauração, o poder da manifestação da glória de Deus. E a fé é o maior principal sentido do cristão, mais do que os olhos, mais do que o tato, mais do que o paladar, mais do que o olfato, mais do que a audição. Porque a fé tem o poder de restaurar todos os outros sentidos. E nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar. E você não precisa acessar todo o seu sentido para você confiar em apenas um. Se você ouve um barulho no seu quarto, e de repente você escuta aquele chiado, não sei se é chiado que fala, de um rato, você vai saber rapidamente. Os seus olhos não viram, o olfato você não sentiu o cheiro, você não tocou no rato, mas rapidamente o seu cérebro identificou através de um dos seus sentidos que tem um rato ali no seu quarto. Você não precisou ver o cachorro, mas você ouviu o latido dele, e o seu cérebro, através de um dos sentidos, falou que tem um cachorro ali. Você não precisou experimentar o leite, mas quando você cheirou, você sentiu que ele estava azedo. Você não precisou ver o inseto, mas no momento que ele tocou na sua nuca, você percebeu que ali ele estava. Sabe o que eu quero dizer? Seus olhos não precisam ver, a sua mão não precisa senti-lo, porque bem-aventurados os que creram, os que não viram, mas creram.
Bem-aventurado quando o seu sentido consegue identificar e você consegue entender a majestade e a gloriosa presença e poder dele. Uma das minhas principais orações no meu tempo de conversão era: Senhor, eu não acredito na tua existência. Senhor, eu não acredito que tu existe de fato. Eu entendo a religião, eu sei que as pessoas pregam, mas eu não tenho fé o suficiente para acreditar em ti. Que oração que quebra jugo. Que oração que quebra jugo. Que oração que quebra jugo é essa? É na simplicidade, nos detalhes das coisas que nós conseguimos adentrar. Não é com a falsa oração: Senhor, eu creio. Se você não crê, não ora dizendo que você crê. E a fé não é um sentimento: eu estou sentindo que eu creio, eu não estou sentindo que eu creio. A fé é um firme fundamento. Vocês estão crendo agora em um objeto. Qual objeto é esse? A cadeira. Vocês estão apoiando todo o seu peso nela. Vocês estão confiando na mão de alguém que fabricou, de uma máquina. Você está depositando toda a sua confiança. E para você ter a base da fé, eu vou falar agora sobre o CAC. Essa sigla não é sobre colecionador e atirador e caçador, mas é sobre você confiar. Confiar no Senhor. Confiar com todo o seu entendimento. Confiar com todo o teu coração, com toda a tua alma. É você descansar realmente nos braços deles, igual você está nesse momento descansado sobre essas cadeiras. Igual agora você está imaginando ali, olha, eu demorei aqui falando, algumas pessoas já sentou ali. Hoje o dia foi corrido, hein? Será que vai demorar o culto? Quando chegar em casa, você confiou, você sentou ali, descansou, desarmou. Será que Deus vai falar comigo hoje? Você consegue confiar em um objeto inanimado, que tem várias indicações que detectam problema neles. Você não sabe como é que ela foi armazenada, se ela tomou muito sol e agora está ressecada e pode quebrar a qualquer minuto. Mas mesmo assim você confia, mesmo assim você acredita nessa cadeira. Mas você não consegue acreditar e compreender um Deus todo poderoso, um Deus todo generoso, que colocou aí dentro de você o fôlego de vida, que fez todos os seus tecidos da sua pele, que fez todas as suas células, colocou esse cérebro aí dentro, colocou experiências dele aí dentro, te deu uma possibilidade de enxergar, te deu uma possibilidade de sentir, te deu uma possibilidade de ouvir, e você mesmo assim tem dificuldades. Porque só apresentaram a religião, mas não conseguiram apresentar o Deus para você. Te apresentaram apenas um ambiente chamado igreja. E aí você acha que a sua salvação está lá e não está. A resposta não está no ambiente. A resposta está aí dentro de você. O problema é você ter fé para conseguir acessar o que já está aí dentro. Você é um canal de poder. Vou falar pelo menos para 3 pessoas aí. Você é um canal de poder. Aleluias. A fé é a chave de conexão. Assim como uma dinamite. Qual o poder da dinamite? Quando você olha para ela, aquela banana de dinamite, você... Um pedacinho disso aqui, dá para fazer nada. Só se ela não for ativa. Existe um pavio ali, que quando ela é acionado, quando esse pavio é acionado através do fogo, ele entra em contato com a pólvora, ele há uma explosão. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Existe um poder alcançável muito maior do que a dinamite aqui, Deus.
mas ele precisa ser acessado por um pavio, através da fé. E você é a chama que ativa esse pavio e faz esse poder estremecer e estralar os ambientes, a manifestação da glória dele. O problema não é a pregação, o problema não é a falta de Deus, mas é a sua fé inativa, é a sua chama apagada, é o seu fogo sem poder, um fogo artificial. E você precisa se derreter, se diluir ao máximo, de você reconhecer a pessoa que você é, e pedir socorro de verdade, querendo uma transformação genuína e verdadeira, querendo uma transformação assim que te ative um desejo para saber os mistérios de Deus, um desejo para receber as revelações da parte de Deus, e lutar por isso, assim como você anseia por uma quantia para você sobreviver. É por isso que a Bíblia é a única comparação que Deus faz. Existe dois senhores, você não pode agradar os dois. É a única coisa que a Bíblia chama de senhor, é o dinheiro. É por isso que eu estou fazendo essa comparação. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre diabo, porque o que mais domina uma geração é o poder, a sede pelo poder. Não é nem a cédula, mas é o poder. Eu já fui humilhado demais e agora eu preciso ser honrado. É essa busca por ser de alguma forma respeitado. O dinheiro não te traz respeito, e nem te traz estabilidade, e não te traz paz. O que te traz paz, o que te traz respeito, o que te traz honra, é quando você entra debaixo da obediência, é quando você entra debaixo daquilo que o Senhor projetou e preparou para você, em todas as áreas precisas e necessárias da sua vida. Cada um tem a sua dificuldade, você precisa reconhecer qual é a sua dificuldade. Se eu for perguntar, Alexandro, qual é a sua dificuldade? Naldinho, qual é a sua dificuldade? Cris, qual é a sua dificuldade? Gilberto, qual é a sua dificuldade? E assim você coloca o seu nome agora. Qual é a minha dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Você precisa reconhecer o que é que te atrapalha de você tocar no ambiente que o Senhor preparou para você. Você precisa reconhecer para você vencer. O problema é que existe uma geração que ela está acostumada a viver debaixo de um ambiente de cobertura. A cobertura de Deus, o cuidado de Deus. Existe uma geração que acha que não há necessidade, porque elas foram convencidas pelo reino das trevas. Sua fé, ela aumenta ou diminui de acordo com aquilo que você ouve. Sua fé aumenta ou diminui de acordo com aquilo que você ouve. Porque as pessoas têm problema com pregações de arrependimento, com pregação da cruz, porque aquilo fere o caráter pecaminoso dela. Isso ali desmoraliza o próprio senso de moralidade dela. Ela se sente deslocalizada. E ela precisa, naquele momento, ela tem um anseio de descobrir o erro de todas as pessoas próximo dela, para que ela possa continuar normal no meio de uma sociedade suja. Sabe, às vezes eu observo jovens comprando os tênis de marca mais caro possível, a roupa mais cara possível, e aí eles vão para as chamadas raves, chão batido de terra. E quando chega por volta das 6, 5 horas da manhã, eu já estive lá, aqueles tênis brancos estão todos sujos, a roupa completamente suja. E se alguém chegou naquela festa já no finalzinho, todo mundo vai identificar e saber, porque ele está limpo. Porque ele está limpo. Hoje o que estão limpos são os bebês, as crianças que entram na nossa sociedade. E a gente olha para uma geração que de algum modo, em alguma área na vida dela, ela já falhou, ela já se perdeu. Aí elas tentam ir para a religião, e quando chegam lá, elas acham que vai encontrar a perfeição. Você não vai encontrar a perfeição aqui. Eu sou pastor, eu não sou perfeito. Eu não conheço ninguém perfeito.
E se houver alguém perfeito, ele não vai estar mais aqui entre nós. O único perfeito é Jesus e nós não conseguimos enxergar ainda apenas com os olhos da fé. Então não busque perfeição em lugares, em pessoas. A perfeição, na verdade, ela está dentro de cada um de nós. E nós precisamos extrair essa perfeição para fora. Nós precisamos colocar essa perfeição para fora e nos vestir com ela, com o manto do Senhor, branco como a neve, liberado por Ele. E quando nós conseguimos acessar esses ambientes, quando nós conseguimos entrar, aí você consegue entender qual é o poder da fé. A fé é a maior posse que o Senhor entregou na sua mão. A fé é a maior posse que Deus entregou em suas mãos. Colocou no seu coração, colocou nos seus olhos. A fé é a maior posse que o Senhor colocou na sua mão, colocou no seu estilo de vida. E você precisa viver isso. É necessário você viver. É preciso você viver. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo essa mensagem? Você está aqui comigo mesmo realmente? Vamos lá. O que consegue tirar sua paz? Fala comigo. Qual é o seu grau de maturidade? Qual é o seu grau de maturidade? Como é que você consegue entender? Como é que você consegue ler os ambientes? Me diz. Qual é as notícias que quando chega ao seu ouvido, você consegue entrar em um ambiente de você perder a paz, de você perder o seu dia? O que é que consegue roubar a sua voz de glorificar o Senhor? O que é que consegue? Entenda, o que mais te transforma é o que mais te transtorna. As pessoas que mais te dão trabalho são as pessoas que mais fazem você amadurecer e crescer. As pessoas que mais te perseguem, as pessoas que mais te maldizem, é necessário as pessoas ruins para você poder amadurecer e crescer. O problema não está no que te cerca, mas a solução está no que você carrega. A solução não está se você conseguir mudar aquele homem. A solução não está se você conseguir mudar aquela mulher. A solução está dentro de você, como você está resolvido diante de Deus ou não. Como você está resolvido diante de Deus ou não. Eu nunca conheci o lado ruim do meu pai, porque quando ele faleceu eu era muito novo. Porém sempre tive ele como um super-herói. Essa semana eu parei para conversar com minha mãe, e minha mãe desabafou algumas coisas de quem era o meu pai. Sabe por quê? Ela não transmitia para os filhos, ela não transmitia para a mãe dela, ela não transmitia para os irmãos dela, porque ela estava resolvida quem ela era diante de Deus, quem ela é diante de Deus. Às vezes todo mundo tem que saber qual é o seu problema. Às vezes todo mundo tem que saber que você em casa tem um problema que não tem mais tamanho. Às vezes todo mundo tem que saber na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, que a sua vida é difícil. Às vezes todo mundo tem que saber que as suas provas, elas são maior do que a de qualquer pessoa. Como se foi você que carregou aquela cruz. Como se fosse você que tomou aquelas chicotadas. Como se foi você que foi morto naquele madeiro. Sabe por que você não consegue confiar em Jesus? Você não consegue colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Você não consegue dar a devida glória para Jesus. Qualquer coisa abala as suas estruturas. Qualquer coisa abala a sua fé. Qualquer coisa abala a sua obediência a Deus. Porque não tem alvenaria. Porque não tem uma base. Tudo está construído na areia. Tudo está sobre a areia. E é dia de você firmar o seu templo, a sua casa na rocha.
na rocha inabalável, na rocha chamada Jesus, e se doar e se entregar verdadeiramente você conseguir entrar nesse ambiente de glória. Se a sua fé é fraca, a sua casa espiritual também é fraca. Se a sua fé é fraca, a sua casa espiritual também é fraca. E o que é a sua casa espiritual? Sua casa espiritual é seu lugar de relacionamento para com Deus. A sua casa espiritual é o seu lugar que você conversa diariamente com Deus. É o lugar que você diariamente toma posse. Não é sobre você se centrar na sua fé. Não é sobre as suas obras. Não é sobre a sua capacidade. Mas é sobre você confiar naquele que te chamou. É sobre você confiar naquele que te formou, naquele que te criou. Quanto você consegue confiar nele? De 0 a 10, quanto você consegue confiar em Jesus? Baixe a sua fronte nesse momento e pense sobre isso. Quanto você consegue confiar nele? A Bíblia diz no capítulo 1, verso 17 de Romanos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que é o justo? O justo não é alguém perfeito. O justo é alguém que foi justificado. Justo é alguém que tinha uma dívida muito grande e não tinha condições de pagar. Então alguém com um poder muito maior do que ele veio e falou bem assim: me dá a sua dívida que eu vou pagar. E quando você dá a dívida na mão dele, ele paga e rasga todo o cedro de dívida. E diz: agora você está justificado, agora você está livre. Não existe mais credores, não existe ninguém mais que possa te cobrar. Não existe mais ninguém que venha poder arrancar de você a sua liberdade que está em Jesus, a sua paz que está em Jesus. Você precisa proclamar essa liberdade, você precisa viver essa liberdade. Você precisa sair da escravidão do pecado, você precisa sair da lama, da sujeira, erguer as suas mãos e deixar o Senhor te carregar, te puxar, porque Ele ainda faz. O Senhor ainda pode te libertar. O Senhor ainda pode te libertar. Não é só vir, não é só estar aqui, mas é você saber sobre o seu ministério. É você lembrar sobre toda a sua caminhada. É você saber de tudo que foi construído, tudo que foi feito, todo o caminho, todo o trajeto. E às vezes no meio do trajeto, no meio do caminho, nós tomamos decisões e falamos assim: eu acho que não vai dar mais. Mas de algum jeito aquela chama, ela volta a aquecer. De algum jeito aquela chama, ela volta a ser assoprada. E aí você vem: não, um dia eu vou ficar só no meu cantinho. Mas quem carrega o cajado, quem carrega o cajado, quem é chamado para o ministério, quem é chamado para a peleja, quem é chamado para a labuta, ele é cercado por Deus. Ele é cercado por Deus. Ele pode ir ali, ele pode ir aqui, ele pode vir lá, mas Deus, ele sempre vai o cercando. Deus sempre vai fechando portas
e deixando a porta precisa para que você possa entrar. Sempre deixando a porta precisa para que você vá. Como ovelha muda indo ao matadouro. Deus está no controle de tudo? Sim ou não? Não, Ele não está no controle de tudo. Entenda isso. Para com essa resposta religiosa dos seus lábios. Mas da vida de algumas pessoas Ele tem o controle. Da vida de algumas pessoas, Ele, como Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu ter o controle. Com a sua onisciência, com a sua onipresença. Ele resolveu ter o controle. Ele resolveu te pegar. Ele resolveu te chamar. Ele resolveu liberar do poder, da graça dEle. E é isso que te movimenta, é isso que te traz. É isso que te carrega. É isso que te leva. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém que consegue depositar a sua fé, consegue depositar a sua confiança em todas as esferas para Deus? Conhecimento da palavra CAC, para nós encerrar, significa saber, porque o evangelho é saber, é conhecer. É sobre você ter uma visão espiritual. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 119, verso 30. Diz assim: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimentos aos inexperientes. A exposição de quê? A exposição de quê? Cadê essa igreja? Meu Deus do céu. A exposição de quê? Meu Deus do céu. Vamos dar shalom para vocês, igreja. A exposição das tuas palavras. Quando a palavra é exposta. Eu gosto de chapar na presença de Deus. Eu gosto de pular, eu gosto de ouvir hinos. Mas a palavra, ela tem um poder fundamental nessa reunião. A pregação, ela tem um poder fundamental. Existem outras denominações que existe liturgia, aonde que primeiro canta 3 hinos de um cantor, de uma harpa, depois vem um grupo de louvor, depois vem o grupo das crianças, o grupo do jovem, o grupo do adolescente, o grupo das senhoras, depois o irmão dá o testemunho, depois vem o outro dar uma oportunidade, aí depois daqui a pouco quando vai pregar dá 15, 20 minutos para o pregador. Aí o pregador também tem que mostrar que tem poder, aí começa aquelas revelações, então 5 minutos de palavra, 15 de revelação. E aí no final mais música, aí libera, pessoal. Aí fica um bocado de povo, de gente. Um bocado de povo, você sabe, um povão bitolado. Você chama para conversar sobre a Bíblia, não conhece nada de Bíblia, só sabe dizer que é pecado, que não é, é de acordo com as vestimentas das pessoas. Esse é o véu, não é a Bíblia, é o véu. E aí fica... E cadê o seu momento diário de devoção ao Senhor? De você ler a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para você poder entender e compreender o que o seu Senhor, o que Deus, o que Jesus quer de você realmente, de fato? Se você não conhece a vontade do seu Senhor, se você não sabe o que Ele quer, então você vai ser apenas alguém guiados por profetas. O profeta diz isso, aí isso acontece. O profeta diz aquilo. Sempre você vai precisar de um homem. E Deus não te chamou para você ser dependente de homens. Deus te chamou para você ter um relacionamento direto com Ele. É por isso que a Bíblia diz no livro de Atos
que Ele escolheu o tempo e as pessoas e o lugar para você conviver. Ele não chamou você para o tempo de Moisés, Ele não chamou você para o tempo de Ezequiel, Ele não chamou você para o tempo de Josias, Ele não chamou você para o tempo do neotestamentário, mas Ele te chamou para o ano de 2021 e falou: olha, o véu está rasgado, o relacionamento está direto comigo. E eu pergunto: aonde estão vocês? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que Deus conseguiu fazer algo através de você? É isso que Deus te chamou. Não é para você ser o crente perfeito no banco da igreja com a Bíblia de 2 metros e saber alguns versículos e algumas músicas e dizer que agora eu sou cristão. É porque antes eu era assim, assim, assado. Agora eu sou tal igreja. Aí tem comercial para poder atrair pessoas. Isso atrai pessoas para um templo, mas não consegue atrair as pessoas para o reino do poder, para o reino do arrependimento. Deus não te chamou para você ser alguém famoso na mídia, para você conseguir obter coisas. Mas Deus te chamou para o sofrimento. Deus te chamou para uma batalha, para uma guerra. Deus te chamou para você perder se você quer ganhar. O convite de Jesus é uma cruz. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala assim, abandone a sua cruz. Ele fala para você pegar. Ele diz para você perder a sua vida, porque se você perder, você vai achar. Ele não fala para você salvar a sua vida. Olha com aquele olhar assim de espanto para a pessoa de Jesus, era radical. Olha aí para o lado aí, fala para ela, fala para mim, não para Jesus era radical. Jesus é radical. Alguém algum dia estava com um pai já quase morrendo. Ele falou: pô, Jesus, tu é demais, tu faz uns milagres da hora. Contextualizar, trazer para o nosso tempo. Tu é da hora demais, bicho. Olha, eu até te admiro assim, acho bonitinho, mas meu pai está doente. Assim que ele estiver melhor, eu vou te seguir. Jesus vira para ele e fala bem assim: deixa que os mortos enterrem os mortos. Jesus estava dizendo: não tem tempo para você ficar com a sua dor emocional e sentimental. Alguém algum dia disse assim: ei, Jesus, o seu melhor amigo, ele encontra assim enfermo, ele vai morrer. Jesus fala: olha, a obra é mais importante do que a cura dele, tá? Essa doença não é para a morte. Primeiro eu tenho que resolver aqui. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque à noite nada nós podemos fazer. E aí volta os 2 caras e fala. Quando Jesus ele chega, depois de passar 4 dias, Jesus chega no ambiente. Aí vem alguém cheio de complexo religioso. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Joga Jesus aonde? No passado. Jesus diz: ei, teu irmão há de ressuscitar. Ah, eu sei, Senhor, no último dia, no dia da ressurreição. Joga Jesus aonde? No futuro. Nós estamos assim. Se um dia, e hoje, cadê Jesus de hoje? Ele morreu para você. Ele morreu para você. O Jesus religioso. Cadê o poder de Jesus para a igreja da nossa nação? Cadê o poder de Jesus que cura, que restaura, que renova, que transforma? Que mentira é essa vivida dentro das igrejas? Ah, porque antes na igreja acontecia isso e acontecia aquilo. Ah, porque um dia vai acontecer na igreja que E hoje? Cadê hoje? Tem uma música que diz que o nosso Jesus não está morto, nem pendurado no madeiro, mas Ele está bem vivo. Ele ressuscitou. Porque na maioria da concepção das pessoas, Jesus ainda está naquela cruzinha de madeira. Na concepção de algumas pessoas, Jesus está lá no templo lá, está lá no céu lá. O meu pai trabalha até agora, Jesus falou. As palavras que eu digo não vêm de mim mesmo, mas do meu pai que me enviou.
As obras que eu faço não vêm de mim mesmo, mas do meu Pai que me enviou. Se vós credes, eu e meu Pai virei para ti. E aquele que crê em mim, obras maiores fará. Obras maiores fará. Aí eu observo uma igreja retraída, uma igreja no escondido. Eu observo uma igreja com medo. Eu observo uma igreja que está presa ainda, com nomes em boca de sapo, com nomes dentro de cemitério. Pessoas com doenças causadas por Exu caveiras. Um demônio que coloca a doença onde que os médicos não conseguem encontrar a cura. E carregada por aquilo, escravizada por demônios pelo reino das trevas. Pessoas presas pela pombagira, grudada na tela do seu celular, na tela do seu computador, ali perdido na pornografia. Pessoas presas por Zé Pilindro, o demônio da bebida, das drogas, não conseguem de maneira alguma. Aonde está o poder da igreja? É só Satanás que tem poder? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Assim como Elias gritou naquele dia, sabendo a autoridade e o poder que ele carregava, quando ele mandou chamar todos os macumbeiros. E ele falou: manda vir aí, manda vir poder, porque ele sabia a atmosfera que ele tinha levado para aquele ambiente. Nenhuma macumba, nenhum poder podia trabalhar ali, senão o poder do Deus vivo todo-poderoso. Macumba não pega em cristão, entenda isso. Macumba não pega em cristão cheio do Espírito Santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Há um tempo atrás aí fizeram uns trabalhos, eu estou lá em casa de boa, leve, Sprite suave. De repente eu vejo o bicho chegando lá em casa. Falei: o quê? Aqui? Ah, igreja. Falei: aqui você não vai trabalhar não. Aqui você não vai trabalhar. Volta lá. Vai trabalhar em quem abriu o canal para você, em quem abriu a porta para você. Pode voltar lá na casa de quem mandou você aqui. Se você entendesse o poder que você carrega, se você entendesse a atmosfera que o Senhor chamou para você controlar, para você mandar, para você fazer. Porque Satanás usa pessoas? Porque pessoas é o único portal que Satanás tem para poder trabalhar na vida de outras pessoas. Qual é a maior chave que Satanás tem sobre pessoas hoje? A inveja. Você conquista alguma coisa aí, não está bem com Deus, aí vai lá e posta. O indivíduo lá atrasado, que não quer saber nada com a vida, vê você, ele é sortudo, ela é sortuda, hein? Miserável, não vale nada e está conquistando as coisas, eu aqui. Naquele momento Satanás, encontrei uma porta. Ela não merece, ele não merece? Pragueja, joga uma praga sobre ela. Quando a pessoa abre a boca e lança no ar, Satanás recebeu naquele momento uma mensagem, uma ordem para poder ir mexer na outra pessoa. Aí você está lá, totalmente desprotegido, sua vida de oração não existe mais, a sua vida, o seu altar está quebrado. Satanás chega na sua porta, ele não encontra nem porta, quem bate na porta é Jesus. Satanás, ele invade, ele pula, ele entra lá e já sai arrebentando a saúde da sua casa, arrebentando a sua estrutura financeira, arrebentando a sua vida emocional. Aí lá dentro de casa tem pessoas com depressão, com síndrome do pânico, outro com problema em algum vício de alguma bebida, de alguma droga, o outro com problema com pornografia, o outro totalmente descentralizado. Como é que reconstrói? Se uma pessoa se levantar, precisa todo mundo não, olha o que eu estou falando aqui, ó, a autoridade e o poder que tem sobre você aqui. Se uma pessoa falar assim: eis-me aqui, e você reconstruir o altar, você proteger
todas as portas, você proteger todas as janelas, o Senhor estiver sendo manifesto lá na sua casa, tem um altar levantado, Ele sabe que lá Ele não pode entrar, Ele sabe que lá Ele não pode trabalhar. Por que é que você acha que Satanás gasta tanto tempo te desanimando? Por que você acha que Satanás gasta tanto tempo dizendo que você não é capaz, dizendo que você é só mais um perdido no meio da sua geração, dizendo que Deus não está te escutando, dizendo que a sua oração não está subindo? Porque Ele sabe que se você parar, para Ele é causar ganha. Se você parar, para Ele é causar ganha. É por isso que quando você se manifesta, as guerras começam na sua casa. Por quê? Antigamente Ele tinha poder de entrar e sair. A partir do momento que você levanta o altar, Ele sabe aonde que Ele tem que trabalhar para desestruturar toda a família, toda a casa, todas as pessoas. Então Ele vai usar quem? Os portais do trabalho. Ele vai usar quem? Os portais dos vizinhos. Ele vai usar quem? Todas as armas possíveis que Ele pode manipular e persuadir para te atrapalhar. Mas aí você está resolvido com Deus, a sua fé está em Deus, os seus olhos estão em Deus, o seu ouvido está em Deus, o seu tato está em Deus, a sua visão está em Deus, a sua fé está em Deus. Então não existe macumba, não existe invejoso, não existe orgulhoso, nada consegue tocar em você e na sua casa. Então hoje eu profetizo sobre você: levanta o altar da sua casa, levanta o altar da sua casa, arrepende-te, converta-se, se entregue a Jesus e nada te sucederá. Nada te sucederá. Nada. Mas para isso você vai ter que chorar, para isso você vai ter que sangrar, para isso você vai ter que sofrer. Mas a Bíblia diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu não vou falar palavrão no meu trabalho, eu não vou mentir no meu trabalho, eu vou carregar um trono de justiça por onde quer que eu vou. Eu não vou envergonhar o nome de Cristo, eu não vou envergonhar quem me chamou, porque mais fiel é Ele, e eu consigo entrar nesse ambiente de glória, nessa atmosfera de poder. Ser crente aqui é fácil. E lá na sua casa, e lá no seu trabalho, que o Espírito de Deus derrama em você uma unção de temor, uma unção de autoridade, uma unção de respeito, uma unção de ousadia e uma unção de glória. Ele não pode ter poder em uma área da sua vida. Ele não pode ter poder em uma área da sua vida. Você não nasceu com esse pecado, você não nasceu com essa escravidão, Ele não te formou com esse problema. Então você não tem que aceitar, você não tem que receber. Por mais que o investimento foi durante vários anos da sua vida, você não tem que submeter aquilo que Satanás está trabalhando. Oh, que andorolobra labash. Riminiande canchoro locacion de la habash. Quando você entra nessa atmosfera, até depois de morto, o Senhor protege e guarda o seu corpo. Eu lembro de um amigo que ele era um bandista, e os primeiros rituais dele era comendo vísceras de porcos e de cabra, dessas coisas. E um dia, para ele poder entrar em um nível mais forte da feitiçaria, da magia negra, o pai de santo, Babalorixá, chama ele e diz assim: olha, a partir de hoje você vai ter que fazer uma série comendo 5 vísceras de corpo humano. Todo dia tal, você vai chegar e você vai lá no cemitério, você vai abrir o caixão e você vai comer as vísceras do humano. Você acha que as pessoas não medem esforço para poder entrar no reino das trevas? E aí no meio desses ritual, no meio dessas coisas aí, de repente morreu uma das mulheres lá da cidade. Ela era dirigente do círculo de oração. E num dia que ele foi lá
naquela víscera, poder tocar naquele corpo. O demônio não permitiu que ele tocasse, porque falou que aquele corpo pertencia ao Todo-Poderoso. E aquilo deixou ele endiabrado. Ele, como? Não, se você fizer, você vai ter que voltar do início. Assim, 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 assim. Você não vai servir. Aconteceu o quê? Ele não resistiu. Ele queria poder, ele conheceu um poder mais forte do que o poder da feitiçaria, do que da magia negra. Se você soubesse o cuidado de Deus para você. Estou falando de um corpo morto. Agora imagina você com o fôlego que Ele colocou dentro de você. Imagina você se submetendo com o altar levantado todos os dias. Você poder curar os seus vizinhos, você poder curar os seus familiares, você poder curar a cidade que você mora, você poder liberar esse poder para as pessoas, transformar vidas. Não é sobre você carregar uma Bíblia e dizer agora eu sou crente, mas é sobre você manifestar a glória, manifestar o poder real. O Senhor não quer você dentro de uma igreja como punição, que você não pode curtir como os outros curtem. Não, o Senhor, Ele quer liberar poder na sua vida. Ele quer liberar poder, Ele quer se manifestar, Ele quer realizar sonhos e desejos que Ele colocou dentro do seu coração. Não é sobre você estar preso dentro de uma religião. Não é sobre você dizer eu sigo o pastor fulano, eu sou da igreja tal. Não! Sobre as pessoas identificar o poder que você carrega. Sobre você poder identificar. Sobre esse poder. Sobre essa glória que Ele falava para mim, que sempre me deu vontade de eu servir ao Senhor. Eu achava que o legal era eu poder beber e usar drogas junto com os meus colegas. Eu achava que o poder era eu montar em uma moto e andar perdidamente em uma velocidade. Eu achava que o poder era eu portar uma arma e conseguir não ter medo de ninguém. Mas tudo isso é vazio. Tudo isso, no final das contas, quando você chega em casa, no desamarrar do tênis, o vazio te pega de um jeito. E você fala, para que é que eu nasci? Por que é que eu estou aqui? E não importa qual seja a quantidade de bebida, a quantidade de entorpecente que você usou, no outro dia você vai acordar mal, pedindo socorro. No outro dia você vai acordar mal, o seu corpo denunciando que você não foi feito para aquilo. Mesmo com a mente escravizada, o seu corpo geme e sofre, pedindo a revelação, pedindo a libertação, pedindo para tocar naquilo que o Senhor guardou para você. Segunda letra da palavra K, que é A. E esse A significa assentir. E o que é assentir? Assentir é você concordar. Assentir é você tomar posse. Você conhece, você buscou conhecimento, você buscou saber, você buscou compreender, agora você tomou posse, agora você, assim como você está confiando, é a última palavra para nós podermos entrar aqui no próximo nível, semana passada, que vai ser totalmente diferente dessa introdução sobre fé. É sobre você confiar, CAC. É o que? Conhecer, assentir e confiar. É quando você confia, é quando você descansa no Senhor, é quando você consegue andar. Você sabe que se é Jesus que está lá te chamando, você vai andar sobre as águas. Que é Jesus falando, você vai voltar para casa e a filha vai estar curada. É o Senhor falar e você entender que o morto vai ouvir e ele vai ressuscitar. É uma confiança total. É você confiar em quem fez a promessa. É você confiar na pessoa que fez a promessa. Eu sou o Senhor Deus que te curo. Eu sou o Senhor Deus que te saro. E pelas feridas dele, nós somos curados. Pedi-vos. Ele não vai chegar em você para poder curar de novo. Ele já fez isso lá na cruz. Só precisa o pavio, precisa ser ativo. Esse fogo tem que acender, o poder tem que chegar para você.
Você tem que apenas arrancar os selos. A chave tem que ser virada. Os códigos têm que ser recebidos. A atmosfera tem que estar aberta. É você acessar esses lugares. É você entender, você não desistir. Você receber e não deixar com que o maligno roube. Porque a Bíblia diz que quando você não entende, o maligno vem e rouba. É você não ser assaltado pelo reino das trevas. É você não ser sequestrado pelo reino das trevas. Você está no reino da luz. Você não pode ser sequestrado para o reino das trevas. Você não pode retroceder, você não pode retornar. Mas é você materializar com a palavra. É você dar ordem. Cadê aquela mulher? Cadê aquele homem que os irmãos olhavam, que os filhos olhavam e sabia que ali estava um homem, ali estava a mulher de Deus? Satanás te maquiou. E sabe com que ele te maquiou? Não foi com a cara de modelo, mas foi com o nariz do patati patatá. Ele te maquiou como um desenho de palhaço. Você perdeu a autoridade. E é preciso ser colocado em ordem de novo a sua casa. E é preciso ser reestabelecido o reino de Deus. E você vai ter que ser humilde o suficiente para entender que você estava perdido. Vai ter que ter a humildade do filho pródigo. Entre comer essa comida de porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele desejou. Entre comer essa comida de porcos e voltar para a casa do meu pai como um escravo, eu prefiro voltar para a casa do meu pai como um escravo. Eu preciso retornar do zero. Eu preciso começar de novo. E começar de novo é doloroso. Começar de novo é doído. Mas é preciso, é necessário. É você estar quebrantado. É você estar humilhado o suficiente. É você estar rendido. É você só querer estar presente ali, junto com o seu Senhor. Mas quem é filho não pode ser chamado de escravo. Quem é filho, quando ele volta para casa, ele tem um anel que representa a autoridade. Ele tem uma sandália que representa a liberdade. Ele tem uma capa que representa poder. Ele volta como um filho. Ele volta totalmente no seu lugar que Deus preparou. No reino espiritual, isso é quando houve um quebrantamento real no teu coração. Não porque você vai voltar de novo para você ter a posse de autoridade, mas sim porque você sabe que você precisa do seu pai. E o pai aqui representado no capítulo 15 de Lucas é Deus. É Deus. Quem é o filho mais velho? Os religiosos. Os irmãos que têm problema em perdoar. Os irmãos que conseguem olhar atravessado. Os irmãos que sempre vão perguntar: quem é você? Quem é você para falar isso? Os irmãos que sempre vai apontar: mas agora você não é cristão. Sempre vai ter os acusadores. Sempre vai ter os acusadores. Assim, quando Herodes perguntou: aonde estava o menino Jesus? Ele não perguntou para adorar, mas ele perguntou para poder matar. Tem muita gente perguntando se você é cristão, não para poder se juntar a você e adorar, mas para poder matar a sua fé, para poder te desmoralizar. Mas aqueles que foram chamados, o reino espiritual reconhece a autoridade que está posta sobre você. Os naturais não conseguem ver, os naturais vão ver defeito, e nós temos defeitos. Mas Deus me ama assim. Deus te ama assim. E a maturidade faz com que nós sejamos renovados, amadurecidos. A maturidade faz com que nós possamos crescer. A fé é essa chave que nos eleva, nos carrega. É esse canal que faz nós adentrarmos nesses ambientes. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Grupo de louvor. Antes de curar, antes da manifestação de cura aqui,
O Senhor liberou no meu coração que Ele tem uma unção de libertação aqui nessa noite primeiro. Primeiro Ele tem uma unção de libertação para ser derramada aqui. Tem alguém aqui comigo? Deixa Ele liberar da porção dele. Deixa Ele liberar da porção dele. Começa a pedir a Ele essa medida. Começa a pedir a Ele essa medida.